glorificamos ao Deus que é real. Nós não podemos vê-lo ainda, mas um dia nós o contemplaremos face a face. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Essa música que nós vamos cantar agora é uma música nova para o repertório da nossa igreja, mas é um salmo. Então é bem facinho de vocês acompanharem aqui com a gente. E essa música ela diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga minha alma ao Senhor, e se recordes de todos os benefícios que Ele te tem feito. Quantos motivos nós temos para sermos gratos a Deus, pois Ele tem sido fiel à sua palavra, Ele tem sido fiel a nós. Nós temos sido sustentados pelo amor e a fidelidade desse Deus. Muitas vezes o vento bate muito forte, as ondas são muito grandes, mas ainda assim nós temos uma mão poderosa que nos sustenta, que nos sustenta com amor. Que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso que se importa conosco. Muitas vezes a nossa alma ela é afligida, porque nós somos humanos. Mas todas as vezes que o louvor parece que vai ficar retido nos seus lábios, o louvor ao Senhor, diga como o salmista, dê uma ordem para a sua alma e diga: ó minha alma, volte para o seu lugar de repouso. Espere em Deus, confie em Deus. Ele é o meu auxílio, é o meu protetor, Ele é o que me sustenta, Ele é a minha fonte de alegria, Ele é que me renova todos os dias. A minha alegria está em pertencer a Ele. A minha alegria não está nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam a todo instante. Então minha alma, louve ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga, fale bem, bendiga o seu santo nome, porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de receber o meu louvor, não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, Ele é digno de ser adorado. E se nesse momento você não consegue evoluir ainda na adoração, no louvor ao Senhor, comece a dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade e a sua misericórdia, porque Ele é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia me seguem todos os dias da minha vida, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Bendiga minha alma, Senhor. vida da perdição.
benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova minhas forças quando fraco estou. Faz notório os seus caminhos desde a criação. Deus que o teme manifesta seu eterno amor. Aleluia, louva minha alma ao Senhor. Um espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louvo minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um puro louvor, e nasce. Dos meus lábios. Aleluia, louvo minha alma ao Senhor. Entoa-lhe um puro louvor, e nasce quando fraco estou. Faz notório os seus caminhos desde a criação. Deus será um grande Deus. É Ele quem enche a minha boca pelos seus peitos. Renova minhas forças quando fraco eu estou. Faz notório os seus caminhos desde a criação. Deus que o temem manifesta seu eterno amor. Louve minha alma a esse Deus, e igual a Ele não há, e igual a Ele não há. Ele é o único e verdadeiro Deus, Senhor dos senhores, hoje e para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Esse texto não vai estar aí, não vai aparecer aí na tela. Então, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19.
Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, estamos no mês da família. No mês da família. E a mensagem de hoje está relacionada à família. Vamos falar hoje a respeito de casamento e principalmente do divórcio. Esse tema, irmãos, divórcio, no primeiro século, era um tema muito debatido. Era um tema que estava em alta. Era um tema que era muito discutido, principalmente entre os judeus. Havia divórcio entre os judeus. Acontecia, assim como acontecia também entre os romanos, entre os gregos. E acontecia também entre os judeus. E os fariseus foram atrás de Jesus e fizeram uma pergunta a respeito desse tema, a respeito do divórcio. E a pergunta que eles fizeram foi a seguinte: é correto, é direito, é lícito o marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Vamos observar, irmãos, bem essa pergunta. Eles não estão perguntando a Jesus se o divórcio era lícito ou não, porque o divórcio naquela época era lícito. O marido, o homem podia se divorciar da mulher. A mulher não podia se divorciar do homem, mas o homem podia se divorciar da mulher. Eles estão perguntando a Jesus se podia haver o divórcio por qualquer motivo. Agora, essa pergunta, irmão, não foi uma pergunta honesta. O Mateus diz que essa pergunta foi uma pergunta para o quê? Testar Jesus. Testar Jesus. Na realidade, irmãos, foi uma pergunta capciosa. Os fariseus, eles não queriam, na realidade, aprender sobre o divórcio. Eles não estavam interessados em aprender. Não foi uma pergunta para aprender. Porque geralmente, irmãos, quando a gente faz uma pergunta, é porque a gente quer aprender. Mas não era o caso dos
fariseus. Preste atenção nessa mensagem de manhã, porque você pode estar pensando: eu não sou casado, não vou me casar nunca, eu não estou interessado nessa questão. Preste atenção, até para você saber aconselhar direito as pessoas, viu? Que estão passando por esses problemas ou podem vir a passar. Então, é importante que todos aprendam sobre esse assunto, porque, infelizmente, tem pessoas aconselhando errado. Pessoas que não sabem a Bíblia, não conhecem, aconselham outros errado. Tem aconselhado casais errado, né, a respeito desse assunto. Então, aprenda para você não aconselhar errado. Então, foi uma pergunta capciosa. Porque esse tema, irmãos, foi um tema que João Batista havia abordado, e por causa dele ter abordado esse tema, ele perdeu a cabeça. João Batista tocou nesse tema com relação ao divórcio de Herodes. Se lembram? Que João Batista falou sobre o divórcio de Herodes, e o que é que ele disse a respeito do divórcio de Herodes? Herodes tinha divorciado da esposa para casar com a outra mulher, que era esposa do irmão dele. E João Batista disse o quê? Não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. E o que aconteceu com ele, irmãos? A nova esposa de Herodes mandou matar João, porque ela não gostou da interferência de João Batista nessa questão do divórcio de Herodes. E nessa ocasião, irmãos, aqui nessa pergunta, Jesus estava na Judeia, e Judeia era o território de Herodes. Herodes governava a Judeia. E ao fazer essa pergunta, os judeus ou os fariseus queriam jogar Jesus contra Herodes. Porque se Jesus fala contra o divórcio, o que ia acontecer? Os fariseus iam providenciar de que aquela fala de Jesus chegasse até Herodes. Olha, Herodes, Jesus está dizendo que o que você fez é errado, que o divórcio, do seu divórcio foi errado. E qual era o pensamento dos fariseus? Que o que aconteceu com João Batista acontecesse também com Jesus. Que Herodes mandasse prender Jesus e que matasse Jesus. Esse era o pensamento dos fariseus. Colocar Jesus contra Herodes. Ou seja, eles queriam colocar, irmão, Jesus numa armadilha. Porque Herodes havia acabado de se divorciar. Jesus respondeu à pergunta deles, falando sobre o princípio, Gênesis. E aí Jesus começa a falar a respeito do início de tudo. Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio, que o Criador fez homem e mulher? Vocês deviam ter lido isso. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Olha que resposta de Jesus. Jesus foi lá na Bíblia, né? Lá em Gênesis, porque os fariseus tinham perguntado: o homem pode se separar da sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus disse: não deve haver separação. O que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Amém? Então, qual é o princípio, irmãos, estabelecido por Deus? Que não haja o quê? O divórcio, que não haja separação. Esse é o princípio. É o princípio bíblico. Jesus disse isso: olha, vocês têm que seguir o que está lá em Gênesis. Não haver separação. Portanto, que ninguém separe
o que Deus uniu. Mas os fariseus não se deram por convencidos. Eles fizeram uma outra pergunta a Jesus. Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta está aí no versículo 7. Aí eles recorreram a Moisés. Eles foram até Moisés. Foram lá na lei, Deuteronômio. Por que Moisés ordenou então dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Eles queriam agora colocar Jesus contra Moisés. Porque Moisés, irmãos, foi o grande legislador de Israel. Moisés tinha um alto conceito entre os judeus. Haveria divergência, então, entre o que Moisés falou e o que Jesus estava ensinando? Era isso que os fariseus estavam querendo colocar. Jesus, então está havendo divergência. O Senhor está dizendo uma coisa diferente da que Moisés disse para nós. Porque Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher. E como é que o Senhor diz que o que Deus ajuntou, nenhum homem separe? Está havendo contradição aí, Jesus, entre o Senhor e Moisés. Olha, outra armadilha. Outra armadilha dos fariseus. Uma outra armadilha. Irmãos, naquela época, realmente havia uma carta de divórcio, estabelecida na lei. Estabelecida na lei. Havia uma carta de divórcio, e era uma carta mesmo, irmãos, era uma carta, era um documento que, para o marido se divorciar da esposa, ele tinha que fazer uma carta. Primeiro eles tinham que ir até o sacerdote. Naquela época não tinha juízes como tem hoje. Hoje vai diante do juiz, não é isso? O juiz ouve e tal, tudo. Naquela época não tinha juízes, tinham os sacerdotes. Então o casal ia diante do sacerdote e o homem já havia lá uma carta, um padrão de carta, que era a carta de divórcio, que tinha que ser preenchida com o nome do marido, o nome da esposa, e o marido declarando: eu fulano de tal, nesse dia venho me divorciar da minha esposa. Aí botava o nome da esposa e tal. Era uma carta mesmo. Era chamada carta de divórcio. A mulher saía com aquela carta ficava uma cópia com o sacerdote e uma cópia com a mulher. Tendo em mãos aquela carta, ela poderia se casar com outro homem, mas ela tinha que ter essa carta. E essa carta, irmãos, de divórcio, na realidade foi estabelecida, e Jesus vai dizer agora o porquê Moisés deu carta de divórcio. Essa carta de divórcio era para a proteção da mulher. Na realidade, foi uma maneira que Deus estabeleceu, providenciou para proteger a mulher. Porque com a carta de divórcio, o marido, ele tinha que pensar direito se era aquilo mesmo que ele queria. Porque ele teria que comparecer perante uma autoridade religiosa, que era o sacerdote, tinha que falar qual era o motivo que ele queria a separação, para assim, então, o sacerdote conceder a ele uma carta de divórcio. Então, na realidade, a carta de divórcio dificultava o divórcio. Porque o homem não poderia simplesmente chegar, o marido para a esposa: vai embora, não quer mais não. Porque se ele dissesse isso, a mulher disse: não é assim não, meu filho. Eu quero, você vai ter que me dar a carta de divórcio. Nós vamos ter que ir até o sacerdote, você vai ter que se explicar para o sacerdote, e aí ele vai ver se vai lhe dar a carta de divórcio ou não. Aí havia uma dificuldade. A carta de divórcio foi estabelecida para proteger a mulher dos abusos do homem ou do marido. Vamos ler Deuteronômio 24:1, que fala sobre essa carta ou certidão de divórcio. Está assim: se o homem casasse com uma mulher
e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará o quê? Certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova. Tem algumas traduções da Bíblia que diz, se achar nela algo indecente. Essa era uma outra questão, irmãos, debatida também naquela época. O que seria algo indecente? O que seria algo indecente? O que é que Moisés quis dizer com isso? Algo indecente. Então havia várias opiniões. Várias opiniões. Alguns judeus achavam que esse algo indecente podia ser qualquer coisa que o marido não gostasse, né? A mulher, né, não fez a comida direito. Aí pode se divorciar, algo indecente, né? Não fez a comida bem, ele separa. Então, para alguns era qualquer motivo, até motivos fúteis como esse. Mas havia uma outra linha de opinião na época de Jesus, de pensamento. Não, esse algo indecente aí tem que ser uma coisa muito séria. Muito séria. Pode ser qualquer coisa não. Muito séria. Mas aí eles perguntavam a Jesus, Senhor, e aí? Né? Por que Moisés então mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus respondeu. Sabe por quê? Foi por causa da dureza do coração de vocês. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Que Moisés, e aí Jesus vai consertar o que os fariseus tinham dito. Moisés não havia mandado dar carta de divórcio. Moisés o que, irmãos? Permitiu. Ou seja, Moisés não mandou que houvesse o divórcio. Moisés permitiu. Irmãos, mandar é diferente de permitir. Permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas, aí Jesus volta de novo para o princípio. Mas não foi assim desde o princípio. Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. E aí Jesus explica qual é geralmente a razão do divórcio, de muitos divórcios. Qual é a razão, irmãos? A dureza de coração do ser humano, a dureza do coração do homem. Jesus disse, é por causa da dureza do coração de vocês. O divórcio, irmãos, é um remédio ruim. Mas às vezes, é o que Jesus estava querendo dizer, às vezes não tem jeito. Não é isso? Às vezes não tem jeito. Aí houve a permissão do divórcio para que, por exemplo, a mulher, porque naquela época a mulher não podia pedir o divórcio, né? Tinha que ser o homem, para que a mulher não ficasse exposta ao sofrimento, ou até mesmo à violência, né? Sendo agredida pelo marido, sendo espancada, porque acontecia naquela época, como acontece hoje também, infelizmente. Então, o divórcio foi uma maneira de evitar até um mal maior, uma tragédia, uma morte dentro de casa, o marido matar a mulher, imagine. Então, por causa da dureza do coração, mas não era para ser assim, não era necessário que isso acontecesse, mas, infelizmente, não é verdade? Aí Jesus, olha, por causa da dureza, Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, para a mulher, coitada, não continuar sofrendo. Imagine a mulher sofrendo lá e vivendo numa prisão terrível. Então foi permitido isso. Mas aí Jesus, irmãos, ele diz o seguinte, aí ele vai colocar qual é a condição para a carta de divórcio. Ele diz assim, eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Jesus ele toma partido daquela linha mais dura dos judeus.
Porque, como eu falei, tinha aquela linha flexível, não, pode divorciar por qualquer coisa, queimou o feijão, divorcia, não sabe passar roupa, divorcia. Não, não é assim não. Jesus diz, não é assim não. É só por causa se houver o quê? Adultério. Aí Jesus fecha o cerco. Não é assim não. Aí os discípulos, irmãos, estranharam Jesus ter dado esse aperto. Jesus apertou o parafuso. Aí os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma conclusão, né? Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Porque eles estavam acostumados com a frouxidão do divórcio. Eles achavam que podia se divorciar por qualquer coisa. E quando Jesus disse, não é assim não, é por uma razão só. Então vão ficar sem casar. Não é porque vou casar. Não, a gente não vai casar mais não, melhor não casar. Se a coisa é tão dura assim, a gente não vai casar. Aí Jesus disse, olha, nem todos são aptos para aceitarem esse ensinamento, mas apenas aquele a quem isso é dado. E aí, irmãos, a conversa sobre o divórcio foi encerrada. Os discípulos não conseguiram, os fariseus não conseguiram pegar Jesus em nenhuma armadilha, porque Jesus recorreu à palavra, e contra a palavra ninguém pode contestar, amém? Jesus recorreu à Bíblia, está escrito na Bíblia. Façam o que está na Bíblia. Irmãos, contra a Bíblia não existe argumento, amém? Quem está alicerçado na Bíblia está sempre com a razão. Amém? Quem está alicerçado na Bíblia está sempre com a razão. Moisés disse, Jesus falou 2 vezes, no princípio. Foi assim. Se vocês quiserem obedecer o que está na Bíblia desde o princípio, obedeçam, senão. Então, irmãos, Jesus deu uma resposta elevada, acima do que estava sendo discutido. A resposta de Jesus foi elevada. E na resposta de Jesus, ele fala, né, que o casamento é indissolúvel, que o divórcio é uma desobediência à ordem de Deus. Ele fala que o casal, quando casa, se torna uma só carne. E ele também fala que o casamento é entre um homem e uma mulher, ou seja, heterossexual. Um homem, uma mulher. Então Jesus, ele traça, né, o perfil, ele fala do casamento, ele deixa as coisas bem certas. Moisés não mandou, Moisés permitiu. Divórcio não é mandamento, divórcio é permissão. Deus não instituiu o divórcio. É isso que Jesus está falando. Malaquias 2,16, a gente até tem essa palavra, né, muito, muito forte. Malaquias 2,16. Eu odeio o quê? Divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus odeia o divórcio. Se não houvessem corações duros, não haveria o quê? O divórcio. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, essa carta de divórcio era para proteger a mulher. E com relação a essa causa para o divórcio, que é o adultério, irmãos, é a relação sexual fora do casamento, é a negação do voto do casamento. Então Jesus colocou o adultério, agora o adultério quebra o voto, aí. Agora isso não significa, irmãos, que não existe solução para o adultério. Existe. Qual é a solução? Arrependimento e perdão. Amém? Arrependimento e perdão. Jesus não está dizendo que houve adultério e acabou o caso. Não, depende. Depende se houver arrependimento por parte de quem pecou. E se houver perdão por parte de quem foi ofendido. Amém? Então pode. Se houver arrependimento e perdão,
Casamento não precisa terminar. Agora, irmãos, além dessa questão do adultério, a Bíblia apresenta uma outra questão para o divórcio. Vamos ver? 1 Coríntios 7, 12, 16. Paulo está falando aqui, 1 Coríntios 7, 12 a 16. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Por que Paulo faz essa observação, irmãos? Olha, sou eu que estou dizendo, não é o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, é o que eu penso. Eu não tenho nenhuma palavra de Deus direta sobre esse assunto, mas é o que eu penso, é o que eu acho. E o que eu penso eu vou passar para vocês. Então o que é que Paulo pensava? Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Vou repetir, se um irmão, um homem, tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher, atenção aqui mulheres, né? Tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Amém? Pois, aí vai dizer, mas por quê? Por que eu não devo me separar? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Olha, que coisa. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, e pode acontecer, né, irmãos? Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Aí nós entendemos, irmãos, que se o descrente separasse, aqui é por motivo da mulher ter se convertido, ou do marido ter se convertido. Ele não quer mais, você se converteu, eu não quero mais. Você agora é crente, não. Então, se o descrente separa, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de... Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, não é para ficar brigando dentro de casa, né? Panela voa para um lado, panela voa para o outro, e prato vai para um lado, prato vai para o outro, e quebra a cabeça de um, quebra a cabeça do outro. Irmão, que casamento miserável é esse? Que casamento miserável, desculpa a palavra, desgraçado é esse? Aí... Está todo mês lá na delegacia da mulher dando queixa. Meu irmão, para que uma coisa horrorosa dessa? É melhor acaba, vai, cada um vai viver seu lado, vai, cada um vai prestar conta a Deus. É melhor do que ter um assassinato. Não é verdade? Melhor do que ter tiro, facada. Irmão, é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos chamou para viver em paz. É para ficar como gato e cachorro? Não é. Então vai, cada um vai para o seu canto. Né? É o jeito. Agora sim, você mulher, como sabe se salvará seu marido? A gente não sabe, irmão. Salvação é individual, é ou não é? Salvação é individual. Ou você, marido, como é que sabe se salvará sua mulher? Amém? Agora esse negócio, irmão, a mulher se converte, marido não é crente. Estão casados até já há 10, 15, 20 anos, alguns já têm até netos. Aí vem a irmãzinha abençoada, que acha que sabe que dá conselho. Não, minha filha, agora você é crente. Seu marido é descrente, é trevas. Se separe dele. Quem disse, irmão, que é para se separar? Se Paulo está dizendo aqui, não separe. Se o marido consente, não separe. Aí vem essas pessoas, é isso que eu estou dizendo. É bom todo mundo prestar atenção nesse assunto, para não dar conselho errado depois. Porque, irmão, não foi nenhuma vez, nem duas, nem três, que teve mulher que chegou para mim, nova crente, que chegou aqui na igreja. Pastor, é o seguinte, estou casada já há 5, 10 anos, me converti, e tem algumas irmãs me dando conselho que eu tenho que largar meu marido. O que é isso? Aí eu pergunto, seu marido consente que você vem para a igreja? Consente, pastor. Ele está colocando alguma coisa contra? Não, pastor, não coloca.
Mas a irmãzinha me disse que eu tenho que me separar dele, porque agora eu sou crente. Eu não posso ficar com ele na mesma cama. Eu não... Meu irmão, vá, se você não sabe Bíblia, então não aconselhe não, meu irmão. Não aconselhe ninguém assim não. Diga, ó, vai falar com o pastor, viu? O pastor é que vai lhe aconselhar. Pronto, é melhor. Porque ficar falando besteira, mandando gente se separar. Então é como eu falei, não foi um caso, não foi dois, não foi três. Que irmãs, novas crentes, chegam para mim com essa dúvida e com esse tipo de conselho que recebeu. Não é verdade? Então, não pode. Agora, irmão, se ela se converteu, e depois que ela se converteu, o marido começou a tratar mal, dar porrada nela. Aí, meu irmão, aí é outra história. Aí vamos ver, outra história. Né? Outra história. Se o marido, agora você vai ter que escolher, ou eu ou a igreja. Aí é outra história. Aí você tem que dar o tchau para ele mesmo. Tchau, vai embora. Se é para eu escolher entre você e Deus, claro que é Deus. Os irmãos estão entendendo? Que é possível a convivência entre um marido crente e uma esposa descrente, ou uma esposa crente e um marido descrente, que é possível, se houver consentimento. É possível. Se houver consentimento, é. Se a harmonia reinar no lar, é possível. Não é verdade? Tem tanto marido aí, irmãos, não crente, que é uma bênção, né? Assim, para a mulher. Agora, é claro, irmãos, que Paulo está falando isso de pessoas, né? Que se casaram quando não eram crentes e depois um dos cônjuges se converteu. Não é por isso agora que você que está pretendendo casar vai dizer, não, eu posso casar com um não crente. Porque o pastor disse que o não crente, eu não, né? A Bíblia diz que o não crente é santificado pelo cônjuge crente. Não é assim, irmãos. Aí você vai ferir outros princípios da Bíblia. Não há comunhão entre luz e trevas. E outra coisa, você está arriscando. Você está arriscando. Crente que casa com não crente está arriscando. Está arriscando. E um dia uma irmã disse para mim, eu aconselhei, ela, né, estava para casar com um não crente. Sabe o que ela me disse? Eu vou arriscar. Tá bom, meu irmão, o problema é seu. E casou mesmo. Eu vou arriscar. O problema, irmãos, é depois. Aí está lá. Batendo aonde? No gabinete. O que é que eu vou dizer? Fazer o quê? Agora. Então, irmãos, é um risco. Então, Paulo está tratando de casais. E acontece muito, né, irmãos? Acontece muito. Se casam, os dois não crentes, e depois um dos cônjuges se converte. Aqui na igreja a gente está cheio desses casos assim, né, de irmãs que se converteram, o marido não se converteu. Quando o marido se converte junto é uma benção, né, irmãos? Oh, que benção. Né? Quando o marido também se converte. Mas quando um se converte e o outro não. Mas aí, irmãos, ir orando, né? Jejuando, pedindo sabedoria a Deus, dando testemunho com a vida, né? Dando exemplo dentro de casa, para o marido notar a diferença. Olha, depois que você foi para essa igreja, você mudou. Né? Você está uma bênção, você está, né? Você não, né? Agora você está fazendo a minha comida, antes você não fazia. Tá uma bênção, né? Você agora é outra mulher. Aí ele se sente atraído pela igreja, sabia disso? Ele se sente atraído pela igreja. Você antes saía com as suas amigas, só voltava meia-noite, 1h da manhã, né? Agora você chega cedo em casa. Olha, você está diferente. Olha, dê o seu testemunho. É assim que você pode ganhar o seu marido ou a sua esposa. Amém? Tem casos aqui, irmãos, assim, viu? Que um dos cônjuges se converteu, o outro não quis vir a princípio, mas pela mudança do marido e da esposa, ele acabou vindo aqui para a nossa igreja e acabou se convertendo. Tem alguns exemplos aqui assim. Tem alguns exemplos. Que pelo testemunho, o cônjuge não crente veio para os pés do Senhor. Então acontece, irmãos.
Acontece, mas assim, não é para separar, só porque o outro não é crente, a Bíblia não diz isso. Agora, irmãos, tem outras situações que infelizmente não tem outro caminho, outro remédio, a não ser o divórcio, que é um remédio ruim, mas tem remédios piores. E eu até já falei aqui, né, de maus tratos, espancamento, né, e não tem jeito. Não tem jeito, é difícil. Uma outra coisa, irmão, sim, o divórcio, então, irmãos, é o último recurso. Amém? Infelizmente, irmãos, hoje, na nossa sociedade pós-moderna, o divórcio está sendo, infelizmente, a primeira opção. Quando deveria ser o quê? A última. Eu sempre digo, né, a casais que chegam no gabinete querendo se separar, olha, vamos tentar, né? Vamos partir para um aconselhamento. Aqui na igreja a gente tem o Ministério da Família, né? Aí sim, depois do aconselhamento, depois de que você for aconselhado, aí, se realmente não tem jeito, aí vocês voltam aqui conversar comigo, aí não tem jeito, né? Mas, irmãos, tem pessoas que dizem, não, pastor, não quero nem aconselhamento, eu quero. Aí, irmãos, quer dizer, não tenta, não se esforça um pouco, não persevera, não é verdade? Eu sei que às vezes o casamento já está desgastado de anos, mas, irmãos, o divórcio é o último recurso. Não a primeira opção. É o último recurso, não a primeira opção. Irmãos, uma outra questão aqui que às vezes pode dar divórcio, eu conheço casos assim, é uma questão da pessoa, de um dos cônjuges, isso geralmente acontece mais com o homem, ter problemas com a sua identidade sexual. Viu? Aí a moça casa pensando que casou com um homem com H. Pensando o quê? Que a Coca-Cola é Fanta? Ou essa Coca-Cola é Fanta? É. E aí, irmãos, o homem, o rapaz, para dar uma justificativa à sociedade, ou para esconder um problema que ele casa. Mas não entendendo que isso não vai resolver o problema e vai prejudicar a vida de uma mulher. Irmãos, infelizmente, isso tem acontecido muito. Desculpa, acontecido muito, eu acho que é exagero. Mas que tem acontecido, tem. Tem, porque eu conheço casos. Tem. Então, irmãos, essa é uma questão séria hoje. Porque essa questão, irmãos, está muito difundida, né? Muito difundida. E a pessoa, em vez de procurar ajuda, ela esconde isso. Procura ajuda, né? Do pastor, olha, eu tenho esse problema, me ajudem. Né? Mas não, fica calado, não fala nada, aí vai e casa. Mas aí, irmãos, é questão de 1 mês, 2, 3, a esposa vê que, entendeu? Aí, irmãos, o que acontece? Eu sei que tem gente que esconde bem isso, esse problema. Mas você que vai casar, está namorando, fica de olho bem aberto, não é verdade? Fica de olho. Qualquer sinal, venha conversar com a gente, com o pastor. E aí a gente chama o rapaz para conversar com ele. Está havendo algum problema? Tem algum problema nessa área? Porque se casar, não fica 1 ano casado. Não fica 1 ano, irmãos. Infelizmente tem isso. Jovens, né? Que não tiveram não tiveram a figura do pai, né? Foram abusados sexualmente quando criança. Às vezes tem dificuldade nessa área sexual, irmão, na sua identidade sexual. Mas estão na igreja, são bons crentes, louvam, né? Estão envolvidos na obra do Senhor, mas tem esse problema que é sério. Mas escondem, suprimem, têm medo de falar, acham que vão ser rejeitados pela igreja. Não, irmãos. A igreja rejeita o pecado, mas não o pecador. Vamos tratar do problema? Vamos tentar resolver? Não é verdade? Não, ninguém vai expulsar ninguém da igreja. A gente só afasta da igreja, irmãos, o pecador, aquele, não, estou pecando, vou continuar pecando.
né? Não, isso não é errado, é assim mesmo. Aí não, aí não. A Bíblia diz que errado é pecado e você tem que tentar mudar isso. Ó, mas aquele que quer mudar, está arrependido, como acontece, irmão, tem jovens que vêm, pastor, eu tenho esse problema, mas quero mudar, eu não aceito isso, eu sei que não é de Deus. Amém, irmãos, vamos oferecer todo tipo de ajuda possível. Quando o pastor Jorge ainda estava vivo, nós trouxemos ele aqui 2 vezes aqui na igreja. Pastor Jorge, que viveu uma vida no homossexualismo. Nós trouxemos ele aqui 2 vezes para pregar e ficar aqui 3 dias enfiado no gabinete, atendendo gente aqui dentro do gabinete. Pastor Jorge Miranda, eu me lembro. Veio 2 vezes aqui. Nessas 2 vezes que veio, ele ficava de manhã ou de tarde até de noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Atendendo pessoas nessa área com dificuldades. Então, irmãos, tem problema? Se resolve. Então, o que tem acontecido é isso, irmãos. Aí cabe, eu falo homem porque acontece mais com o homem. Pode acontecer com a mulher também, né? A mulher pode acontecer, mas é mais com o homem. Por causa da pressão da sociedade, tem que dar uma justificativa, os pais ficam cobrando, meu filho, você já está com 40 anos, não casou ainda, por quê? Aí para tapear ele vai e casa. Mas essa tapeação não vai durar muito tempo. E o pior, vai prejudicar a vida do outro, né? Da companheira. Prejudica, irmãos. Então aí tem casamento durando 3 meses, 4 meses. Aí quando você vai saber, procurar qual foi a razão, foi isso aí. Foi isso aí. Então, as mulheres têm que estar de olho. Eu sei que às vezes o rapaz não dá sinal, né? Parece, não dá sinal. Mas fica mais atenta, fica, entendeu? Esse rapaz foge de mim na hora que eu vou. Não. Tem alguma coisa errada aí. Claro, irmãos, que o namoro do crente tem que ser um namoro correto. Não pode, né? Mas assim, a pessoa... É meio estranho, né? Não quer muito que eu pegue assim Aí tem, né? Aí nesse mato, tem aquele ditado, né? Nesse mato tem cobra, né? Não, Mas irmão, pode ser coelho, cobra, jacaré. Qual é o problema? Mas é coelho, né? Esse mato tem coelho. Tem que ter cuidado. Esse mato tem coelho. Então, irmãos, para a gente concluir, né? Outras razões aqui para o divórcio. Já falamos falta de perdão, né? Falta de preparo adequado para o casamento. Irmãos, tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente para casar, viu? Tem pessoas que não estão preparadas psicologicamente para casar. O casamento muda a vida da pessoa. Tem que ter uma consciência psicológica. Maturidade, porque tem homem que casa e parece que acha que é solteiro ainda. Ficar com aquelas amizades ainda de solteiro. Vai jogar bola, chega 1h em casa. Agora é casado. Agora não vai poder jogar bola todo dia, né? Tem amizade com mulher, outras mulheres. Irmãos, cuidado. Mas são minhas amigas, aquelas é minha amiga de solteira, quando era solteira. Eu abro o olho. Assim, irmão, quer viver como se fosse o quê? Quem quer viver sempre como solteiro, não case. Viu? É um conselho que eu dou. Você que quer viver sempre como solteiro, ou seja, pastor, quer viver como solteiro, é sair e voltar sem dar satisfação a ninguém. Voltar a hora que quer. Não ter responsabilidade com nada. Não é isso? Então fique solteiro. Viu, jovem? Fique solteiro, é melhor. Você não quer ter responsabilidade? Porque quando casa, irmãos, a história é outra. Não é verdade? A história é outra. Entender que é só uma só carne. Aí outro dia uma irmã me mandou um bilhete. Pastor, fale aí, porque meu marido fica botando 100 em tudo para eu não entrar. Acontece isso?
Ele bota a senha em tudo, bota a senha no WhatsApp, bota a senha no YouTube, bota a senha no Face. Ô irmãos, eu acho meio estranho isso, né? Ficar botando senha em tudo. Pra quê? Olha, meu celular, a pastora sabe disso, nada meu tem senha. Se ela quiser, pode bisbilhotar o quanto ela quiser lá. WhatsApp. Às vezes ela fica só olhando o WhatsApp assim, mas... Quem é essa aqui? Quem? Nem eu sei. Tem gente que manda uma mensagem para mim, o pessoal acha que o pastor tem que saber quem é todo mundo. Tem gente que manda mensagem para mim. Haja mensagem, né? O WhatsApp de pastores, irmão, imagina como deve ser, viu, irmão? E eu dou, né? Meu WhatsApp eu dou para os membros da igreja. Comigo não tem isso, não. Pastor, o senhor tem um WhatsApp? Tenho. Qual é? Aí eu dou. Aí depois a pessoa manda uma mensagem, eu nem me lembro mais da pessoa. Eu nem me lembro mais quem foi, aí manda lá umas coisas que eu não entendo nada. Meu Face eu quase não uso, né? Quase não posto nada, mas e-mail também, se ela quiser entra, sai, entra. Então, irmãos, eu sei que tem mulher bisbilhoteira, eu sei disso. Mas não é por isso que, né, eu acho errado, irmão, ficar botando senha em tudo. Tem um ditado assim, que quem não deve, pode olhar aí à vontade, olhe tudo. Olha tudo aí. Mas por que ficar botando senha? Quando bota a senha é porque... E não diz a senha nem para a esposa. Por quê? Agora, falando com a esposa também. A esposa que bota a senha em tudo, não diz a senha para o marido. Nesse mato tem coelho. É coelho, ó. Por que não desbloqueia? Por que não tira a senha? Você não tem nada a temer. Não está devendo nada a ninguém. Não é isso? Então, essa irmã está com razão. Ela disse que estava meio chateada, porque a pessoa tem senha em tudo. Não é verdade? Não pode ficar tendo senha, irmão. Não. Né? Agora, a mulher tem que ter também discernimento, né? Ficar toda hora. Isso, quem é isso? E quem é fulano? Oi, mas enche. Né? Você fica, né? É uma mulher ciumenta. Vai irritando o marido, né? O marido não pode dar um espirro, né? Aí fica assim muito no pé. Isso não vai resolver, não é por aí que resolve. Não vai resolver. Entendeu? Pode até prejudicar o seu relacionamento. Mas deve haver confiança entre o casal. Tem pessoas que casam por causa da necessidade biológica. E se casam só por causa disso, vão quebrar a cara. Eu preciso casar porque eu não aguento mais. Preciso casar, arrumar uma mulher. Irmão, não é por isso. O relacionamento sexual faz parte do casamento. Mas não é por isso que você vai casar. Porque se for só por isso, esse casamento provavelmente não vai durar muito tempo. Os irmãos estão entendendo? Casar por essa questão, o casamento não vai durar muito tempo. Então, é melhor esperar, né? É melhor aguentar um pouco, para casar com a pessoa correta, com a pessoa certa. Para casar com a pessoa certa. Então, tenha cuidado. Hoje nem tanto, né? Antigamente a pressão da sociedade era grande. Fez 20 anos a moça, 20 anos, não casou ainda. Hoje a moça pode se casar com 30, né? Isso já está normal, porque tem que estudar, fazer faculdade. A pressão hoje é até menor do que antigamente, era terrível, irmãos. Uma jovem que chegasse aos 20, 22 e não tivesse casado, meu irmão, essa moça sofria. Hoje está mais tranquilo. Casar para fugir de casa, dos pais, de problemas, não faça isso. Não faça isso. Irmãos, aqui na igreja nós temos o curso de namorados, curso de noivos, justamente para evitar um casamento errado. Então, hoje existem muitas ferramentas, irmãos. Então, agora para os jovens, né, que vão se casar, cuidado, pensem bem, orem bem, abram bem os olhos, vejam quem é a pessoa com quem você quer se casar, né? Analise bem,
Não se precipite. Não chegou uma pessoa aqui e disse: pastor, eu vou me casar. É mesmo, eu vou me casar, né? Eu vou me casar e disse a data. Assim, e vocês se conhecem há quanto tempo? Já estava noiva. Entre namoro e noivado. Pastor, entre namoro e noivado 4 meses. Isso, misericórdia. Irmã, 4 meses. Aí eu disse: minha irmã, cuidado. 4 meses? Aí eu disse: ó, eu garanto a você que você nem conhece ele direito, nem ele você. Aí você realmente, mas eu vou me casar sim. Aí tá bom. E casou mesmo, viu? 4 meses. Olha o problema. Irmãos, 4 meses. Eu acho muito... É um risco grande, é ou não é? É um risco grande. No mínimo, irmãos, 1 ano. No mínimo 1 ano. Mais 4 meses, irmão. Então, ó, casamentos precipitados, na emoção, né? Mas nós já somos, né? Já somos maduros, mas 4 meses só, irmãos, é muito pouco. Aí acaba, às vezes, no divórcio. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar. Tem alguma música da família aí para cantar? Não. Vocês cantaram uma música, não foi esse grupo aqui não, foi o outro. Cantou uma música de família, muito bonita. Você sabe, né? Deisiane sabe. Cantar? Eu acho que foi no domingo retrasado. Hein? Pode ser essa. Vem desfrutar do amor de Deus. Vamos louvar o Senhor? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vamos declarar essa estrofe. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade,
para Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos colocar o nosso lar em Tuas mãos, as nossas famílias. Só o Senhor pode, ó Deus, abençoar, restaurar, curar, salvar as nossas famílias. Ó Deus, eu te peço por cada família aqui representada, que o Senhor visite, ó Pai, cada família. Ó Deus, aquelas famílias que estão com problemas, aqueles casais que estão com problemas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudá-los. Ó Pai, problemas financeiros, problemas conjugais. Ó Deus, que o Senhor entre com providência, problemas de enfermidade. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada lar da nossa igreja, que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja, que cada família seja visitada nessa manhã de uma forma muito poderosa. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, protege o nosso lar, cobre o nosso lar, os nossos lares com teu sangue. Tem misericórdia dos nossos lares. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa aqueles cônjuges que não são crentes. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, se converter. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece cada um aqui presente nessa manhã. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Nós somos do Ministério de Adolescentes e estamos aqui para prestar uma homenagem às famílias, ministrar a alegria do Senhor e valorizar a família. Assim como na palavra de Deus fala que nós em nossa casa serviremos ao Senhor, nós acreditamos que Deus, Ele tem um propósito para as famílias e a gente veio fazer essa homenagem para falar das famílias presentes aqui, das famílias do presente e das famílias futuras que virão. Foi Deus quem inventou e é muito especial. Então preste atenção para entender. Nosso recado é importante e é pra você. Que bom é ter uma família, família abençoada por Deus. Papai, mamãe e filhos, todos sempre unidos, buscando a Deus. A coisa mais preciosa que alguém pode ter não são carros nem mais seu dinheiro pra dar ou vender. O mais importante, que mais tem valor, é viver com a família nos caminhos do Senhor. Que bom é ter uma família, família abençoada.